Olá pessoal, sejam bem-vindos à próxima aula do curso de SketchUp. Hoje vamos aprender e aprofundar sobre a bandeja padrão, que é essa barra que fica no canto direito do SketchUp. Vamos ver um pouco sobre informações da entidade, sobre estilos e etiquetas. Materiais a gente já viu na última aula, então não vou aprofundar hoje. Vamos supor que você feche a bandeja padrão sem querer, tem um xizinho aqui, e vamos supor que eu clique e fecho. Para voltar à bandeja padrão, basta vir em Janela, Bandeja Padrão, e tem a primeira opção que está aqui, Mostrar a bandeja. Quando está ativa, ela aparece, e quando está desativada, ela some. Novamente, Janela, Bandeja Padrão e Ocultar. No caso, eu vou deixar aqui ativa. Eu só estou mostrando isso porque caso você feche sem querer, você sabe onde voltar. E aqui tem algumas opções, igual eu já mostrei. Caso você queira ter mais, pode voltar em Janela, Bandeja Padrão. Todas essas que estão de azul é que estão ativas. E todas que não têm esse ícone que é azul é porque estão desativadas. Igual, por exemplo, na primeira aula nós fechamos o instrutor. Então ele está desativado. Assim que eu clicar, ele aparece aqui. E eu vou tirar para não pesar tanto o SketchUp. Voltando no menu de janela, temos a opção aqui de nova bandeja. Essa opção serve para você criar uma do zero, mas eu não indico muito porque a bandeja padrão já atende muito bem para todas as tarefas aqui do SketchUp. Vamos conhecer agora melhor as opções que aparecem aqui na bandeja. A primeira opção é informações da entidade. Aqui está toda em branco, mas quando eu fazer, por exemplo, um quadrado aqui e clicar na face, automaticamente vai aparecer as informações. Aqui em etiqueta está falando que está sem etiqueta e aqui na área está falando a metragem quadrada. Aproveitando aqui, já tem o olhinho, caso eu queira ocultar. Assim que eu clico no olhinho, ela some. Eu vou dar o Ctrl Z para voltar. Vou selecionar de novo. E já emendando um gancho, tá vendo que está escrito etiqueta e está sem etiqueta? Aqui embaixo nós temos a opção de etiqueta. Eu vou deixar aqui aberto. E aqui tem um maisinho. Esse maisinho serve para você criar etiquetas. Por exemplo, vou clicar no maisinho e vou colocar um nome. Por exemplo, vou escrever face. Mas eu indico você sempre colocar o ponto antes de escrever, para vocês conseguirem identificar que foram vocês que criaram. Porque todo bloco que você pega no 3D Warehouse e joga para cá, as pessoas costumam colocar etiquetas nele. Então, para você identificar o que é seu e o que não é, eu indico colocar esse ponto. Agora eu vou definir aqui o nome, vou escrever face e vou clicar embaixo. Automaticamente está pronta. Quando eu clico no olhinho, nada acontece. Mas se eu selecionar toda essa face e vir aqui na opção de informações da entidade, automaticamente quando eu clico aqui sem etiqueta, vai aparecer a etiqueta que eu acabei de criar. E quando eu seleciono e clico no olhinho lá embaixo na etiqueta, agora ela some. Isso serve para você organizar o seu arquivo. Por exemplo, vamos supor que você está construindo uma casa. Essa casa vai ter piso, vai ter parede, vai ter teto, vai ter mobiliário, vai ter esquadrias. Então, para você deixar tudo setorizado e organizado, você cria várias etiquetas. Basta vir no maisinho, coloca o pontinho antes, escreve o nome e depois você vai organizando o seu arquivo. Isso deixa o arquivo mais otimizado e organizado. Vou aproveitar e vou até fazer aqui como exemplo na prática. Eu vou pegar esse quadrado, vou puxar para cima, vou fazer um círculo, vou puxar aqui para cima também um cilindro e vou fazer um triângulo, pegando aqui essa opção de polígono, digitando três lados, vou clicar e arrastar. Vou puxar para cima também. Então é o seguinte, todos esses eu vou transformar em grupo, para ficar mais organizado. Selecionei aqui o quadrado, criei um grupo, cilindro, selecionei, criei um grupo, triângulo, selecionei, criei um grupo. Agora aqui nas etiquetas eu vou fazer o seguinte, vou criar 3 etiquetas. Vou vir no mais, coloquei o ponto final e vou escrever quadrado, vou criar um mais, pontinho, cilindro. Vou clicar no mais, vou digitar ponto, triângulo. Agora, quando eu selecionar aqui o quadrado e vir cá na informações da entidade, está escrito sem etiquetas. Eu vou clicar e vai aparecer todas as opções, cilindro, quadrado e triângulo. Vou vir aqui no quadrado, agora eu vou no cilindro aqui, lá nas informações da etiquetas, que está escrito sem etiquetas. Vou clicar, vou colocar no cilindro e vou aqui no triângulo fazer a mesma coisa. Agora, quando eu for lá embaixo nas etiquetas, observem os olhinhos, estão todos ativos. Quando eu desativar, automaticamente vai desativando o que eu estou clicando, deixando assim o seu arquivo bem mais organizado. Agora vamos aprender um pouco sobre a ferramenta aqui de estilos. Vou clicar aqui na setinha, ele vai abrir as opções.
Como o próprio nome diz, o estilo é o estilo aqui da sua viewport. Por exemplo, aqui eu tenho a opção de selecionar, editar e misturar. E embaixo eu tenho estilos padrões. Vou clicar na setinha aqui e vou, por exemplo, aqui em vencedores do concurso, porque tem um concurso dos melhores estilos. Quando eu seleciono esse aqui, por exemplo, que está aqui lápis sobre marrom claro, tá vendo que quando eu seleciono já fica o meu viewport mais personalizado? Esses estilos é mais usado quando você estiver apresentando um trabalho para cliente ou se não um trabalho escolar e você quer dar uma animada, dar uma brincada, você pode usar e abusar dos formatos aqui de estilos. Igual agora eu estou trocando e tem várias opções. Mas para trabalhar mesmo, vocês podem vir aqui na setinha novamente, vocês vão colocar estilos padrões, que são os padrões do SketchUp mesmo. Aí eu vou pegar essa segunda opção aqui, que é a opção de estilo de carpintaria. Agora, como que eu faço para aprofundar mais nas edições desse estilo? Eu posso vir aqui na opção de editar. Aqui em editar, percebam que as arestas estão ativas, que já foi visto nas aulas passadas, então eu vou desativar. Percebem que as quinas elas não ficam visualizadas, vou voltar. E aqui tem uma opção importante, está escrito perfis. Tá vendo que quando eu desativo as linhas ficam mais finas? Isso deixa o seu arquivo bem mais leve. Então, sempre que você estiver mexendo no SketchUp, vocês conferem se os perfis estão desativados. Então, sempre que entrar, desativa os perfis. Assim, seu arquivo fica 1000 vezes mais leve. Próxima opção aqui, vou vir aqui no segundo quadradinho, porque aqui está no primeiro. Aí vai estar escrito aqui, cor da frente e cor do verso. Isso daqui é aquela relação das cores, como se fosse a face invertida ou a face correta. Você pode mudar a cor aqui, por exemplo, aqui é azul, mas vocês podem colocar vermelha para identificar que não está certo. Então, por exemplo, vou colocar aqui, trocar de RGB para roda de cores, vou arrastar para o vermelho, dar um OK. Agora, quando eu faço um retângulo e puxo para cima, está todo branco, mas quando eu clico 3 vezes selecionando tudo e venho na opção inverter face, igual já foi ensinado, automaticamente fica vermelha. Aí você identifica a face que está certa e a face que está errada. Eu vou voltar aqui para o padrão, que é um azulzinho mais ou menos aqui, e vou deixar OK. Próxima opção que nós temos aqui embaixo, está escrito estilo. Nós temos aqui, ó, exibir em modo de grade de linhas. Basicamente vai mostrar só as linhas. Temos a opção exibir em modo de linha oculta, que vai mostrar as linhas, mas não vai mostrar os fundos. Temos a opção de exibir em modo sombreado, que mostra só a textura em sombra, e temos a opção de sombreamento com textura. Essa é a opção padrão do SketchUp. E também temos a opção de raio-x, caso queiram dar uma brincada, enxergar do outro lado. Mas eu vou desabilitar para deixar no padrão original do SketchUp. Aqui no terceiro quadradinho está escrito configurações do fundo. Então, tá vendo que o fundo está numa cor mais cinza? Caso eu queira colocar uma outra cor, vamos supor que eu quero 100% branco. Eu clico aqui, roda de cores, eu posso trocar para RGB e vou colocar as barrinhas todas para a direita. Vou dar um OK e automaticamente fica com a tela toda branca. Vamos supor que eu quero todo escuro, só para a gente diferenciar. Clico no quadradinho novamente, desço todas as barrinhas, dou um OK e a tela do SketchUp fica preta. Mas eu gosto e indico usar ela toda branca mesmo, ou senão no cinza. Temos a opção aqui também de céu e solo. Quando eu ativo o céu, vai ficar azulzinho aqui para cima. Essa linha aqui é a linha do horizonte, então tudo que está para cima é céu. Se eu ativar o solo, fica verdinho, que é referente ao piso, é o chão. Mas eu vou deixar desativado para deixar o arquivo mais leve. A próxima opção que nós temos aqui é configuração de marca d'água. Basicamente, vocês conseguem colocar uma marca d'água na tela do seu SketchUp. Então, vamos supor que vocês vão mandar esse arquivo para algum cliente seus e vocês querem a logo de vocês aqui aparecendo, tem como fazer isso. Basta vir aqui no maisinho e vocês vão escolher a logo de vocês. Vai abrir minha pastinha amarela, eu seleciono a logo, selecionei e agora eu venho na opção abrir. Assim que eu vim na opção, vai abrir essa caixinha aqui de criar a marca d'água. A primeira coisa é ter um nome, posso colocar um nome personalizado. Por exemplo, vou colocar aqui o nome do meu Instagram, que é studio.3dr. Agora aqui embaixo está escrito aqui se eu quero a logo de fundo ou se não de sobreposição. Eu vou colocar de sobreposição, vou vir na opção seguinte.
E agora a próxima etapa é se eu desejo deixar a logo mais transparente ou se não mais opaca. Essa barrinha aqui para a esquerda deixo transparente, para a direita deixo no máximo. Eu vou deixar no máximo, vou vir em seguinte. E aqui, uma opção muito importante, tá aqui, ó, como você quer exibir a marca d'água. Por padrão, a opção selecionada vai ser essa primeira, que é ajustada a dimensão na tela, mas vocês podem colocar a última opção, que é posicionada na tela. Automaticamente vai aparecer essas bolinhas, e quando eu clico na bolinha, eu coloco onde eu quero. No caso, eu vou deixar no canto inferior direito, vou clicar aqui nessa bolinha. E para finalizar, tem a opção de escala, se eu quero menor, se eu quero maior, vou deixar aqui desse tamanho que eu acho que tá bom. Depois, basta vir finalizar. Então, a logo vai sempre ficar ali. Mandei o arquivo para o cliente, minha logo está ali me representando. Então, essa é a opção de marca d'água. Por último, mas não menos importante, temos aqui o último quadradinho, que é configurações de modelagem. Vou clicar aqui. Aí aqui é o seguinte, a primeira opção é selecionado, está azul. Então, tudo que eu selecionar na minha viewport, por exemplo, vou selecionar esse quadrado. Tá vendo que a seleção fica azul? Então, vamos supor que eu coloco uma cor rosa. Se eu der OK, vai ficar rosa quando eu selecionar. Então, dá para ir brincando também. Mas eu gosto sempre de deixar o padrão do SketchUp. Aqui, bloqueada, é quando tiver bloqueado determinado bloco. Então, eu vou deixar vermelho. E essas outras opções aqui na direita, de seção inativa, seção ativa, preenchimento de e linhas de seção, são todas referência ao corte. Por exemplo, vou traçar um corte aqui nesse quadrado. E assim que eu traço, está vendo que está aparecendo essa caixinha laranja? É relacionada a essa seção ativa aqui, essa opção. Aí a outra opção que tem aqui, seção inativa, é referente ao quadrado quando não está cortado o meu objeto. Por exemplo, eu vou tirar aqui o corte. Está vendo que a caixinha está cinza? Eu vou ativar novamente, vou trocar a cor aqui, ó, seção inativa. Vou arrastar para a direita, deixar nessa intensidade. E quando eu tirar o corte, está vendo que ele já fica da mesma cor aqui? Então essa é a opção de seção inativa. O preenchimento de corte é essa cor aqui do preenchimento. Então, por exemplo, se eu quiser trocar essa cor que está cinza, eu clico aqui no quadradinho, arrasto aqui para a direita na roda de cores, deixando vermelho, e dou um OK. Está vendo que o preenchimento fica vermelho? Mas isso são opções caso você queira deixar personalizado. Mas eu indico mesmo deixar sempre o padrão do SketchUp. A única opção que eu indico a mexer mesmo é desabilitar os perfis, que fica nessa opção. Voltando aqui, tem a opção aqui de linhas de seção, que está preto. Então, se eu deixar, por exemplo, branco, a linha de seção, a linha do corte fica branco, deixando o modelo mais personalizado. E aqui, por último, tem a opção de largura da linha de seção. Quanto maior o valor, mais grosso vai ficar a linha de corte. Então, por exemplo, se eu colocar 10, tá vendo que ficou mais grosso? Se eu colocar, por exemplo, 1, vai ficar bem fino. Então, esse valor é proporcionalmente à espessura da linha. E para salvar tudo que foi alterado, tem duas setinhas aqui, uma virada para a outra. Basta eu vir aqui e atualizar o modelo. Assim que eu clico, automaticamente o modelo do meu SketchUp está salvo. E, por exemplo, caso eu não queira esse modelo mais, eu posso vir aqui na opção de selecionar, vir em estilos padrões e, de novo, colocar o estilo de carpintaria, voltando assim para o estilo inicial do meu SketchUp. E, pessoal, essa foi a aula de hoje, aprendendo e aprofundando sobre algumas ferramentas da bandeja padrão. E a próxima aula vamos ver outros atalhos e outros macetes